Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje, nós vamos conhecer projetos pedagógicos, visitar escolas e conversar com profissionais sobre as motivações de ser professor. E a gente começa falando sobre estratégias pedagógicas. Os jogos têm sido uma ótima ferramenta para os professores trabalharem diferentes conteúdos. Eles ajudam na compreensão e na fixação das informações e, de quebra, trazem mais dinamismo para as salas de aula. 2 jogos diferentes, um dominó, onde os assuntos precisam se complementar, e um quiz de perguntas e respostas. Quais desses produtos não são recicláveis? Papel cartão, cartolina, papel carbono. Papel carbono. A cada 1 tonelada de vidro reciclado, evita-se a extração de quantos quilos de areia? 2.500, 1.300 ou 10? É a B, 1.300. Na coleta seletiva, qual é o tipo de resíduo que deve ser depositado na lixeira de cor preta? A. Resíduos radioativos. B. Metal. C. Madeira. Metal. Madeira. Eu ia errar também. E é assim, de forma divertida e dinâmica, que esses estudantes estão aprendendo sobre consumo consciente. Os jogos têm sido um recurso pedagógico eficiente em sala de aula. Luana explica quais são as regras do quiz e conta que ele ajuda na compreensão e na fixação do conteúdo. E ela tem que saber a resposta. Se ela não souber, aí é um menos um ponto. E a gente vai ficando com pontos. Quem chegar a 10 vence. E cada pessoa fica com 4. Ou se a pessoa quiser fazer em dupla com a outra, por exemplo, eu estou em dupla com ela. Então eu leio e ela fala se está certo ou não. Então é bem legal, eu gosto bastante porque, como é que eu posso dizer? Ajuda a fixar o conhecimento, assim, a memorizar Sim. o conteúdo? Sim, quando a gente vai fazer de novo, várias vezes a gente já sabe, porque a gente já fez a mesma pergunta. O que vocês já aprenderam aí, descobriram de bacana? Do tempo, da decomposição da garrafa PET, para onde é que vai o lixo, essas coisas. Bem legal. Os jogos são muito utilizados pela professora Patrícia, que procura diferentes alternativas conforme a necessidade do que precisa ser trabalhado com os estudantes. Nesse caso, os jogos ajudam a ensinar diferentes aspectos do consumo consciente, conhecimentos práticos e úteis para a vida. O que foi abordado? Vários temas, a importância da reciclagem, os tipos de resíduos, a cor dos coletores para fazer a segregação. O que é o tema que mais chama a atenção deles nesse momento? Assim, que tu percebe que desperta, assim, que eles ficam até... Eles ficam bem surpresos quando eles descobrem que a importância para onde é que vai esse material que eles separam. Então, as pessoas que utilizam esses materiais conseguem fazer até uso financeiro dos catadores, a reciclagem de latinha, do vidro, que esses materiais podem se transformar depois e devolve para a indústria. Patrícia atua no Laboratório de Ciências e conta que as aulas precisam ser cada vez mais dinâmicas e participativas. E é assim, trocando ideias, interagindo e se divertindo, que se constrói o conhecimento nos dias de hoje. O Laboratório de Ciências é um espaço para eles colocarem a mão na massa, para eles aprenderem fazendo, e várias atividades acontecem aqui, né? Não só esses jogos de hoje. Sim. Conta pra gente. A gente faz experiências, então faz experiência de foguete, de vulcão. Tem experiência, agora quando a gente trabalha os seres vivos, a gente traz os animais, eles olham no microscópio, abrem, então é sempre uma alegria para eles poder estar interagindo. Vocês vão criando mesmo dinâmicas diferentes. Sim, a ideia do laboratório são as atividades práticas. O conteúdo teórico eles vêm com as professoras regentes e aqui é só a parte prática mesmo. E esse joguinho, vocês mesmos que produziram? Sim, esse nós compramos da internet, tem um professor de geografia que ele faz vários jogos, ele disponibiliza os PDFs, aí a gente imprimiu aqui na prefeitura, recortou, deixou prontinho para eles. Você estava me falando também de uma aula
fala recente sobre que vocês trouxeram peixe. Eu trouxe um peixe para eles. Tem muitos alunos que são filhos de pescadores, até uns alunos se ofereceram para trazer um peixinho. Queridos, e aí eles vêm, adoram. E aí, o que eles aprenderam? O que vocês... Sim, eles viram a importância das escamas para proteção, para a natação do peixe. No quadro Ser Professor, a gente traz recortes de motivações pessoais, o que leva nossos educadores para a sala de aula. Agora a gente vai conhecer a Juliana Alves Bezerra de Andrade, que nos conta que atuar na educação infantil é muito mais que gostar de criança, é estar em constante evolução, é aprender, descobrir e estudar constantemente. Eu atuo com educação infantil há 10 anos. 6 anos na rede pública, 3 na Prefeitura de São José, 3 na Prefeitura de Floripa e 4 anos na rede particular. O que me motiva, assim, eu entrei pelas razões erradas, eu acho. Eu entrei porque eu gostava de criança. E aí, assim que eu adentrei a universidade, a primeira pergunta que me fizeram foi essa, e uma professora me respondeu, né? Mas você está aqui então pela razão errada, porque gostar de criança não é o suficiente para estar na educação, né? E aí, desde então, eu fui me descobrindo e conforme eu fui cursando a graduação, eu fui vendo que existe um mundo, né? A educação é muito além da criança, né? Então, todos os estudos da sociologia, da psicologia, da filosofia foram me cativando e ao longo dos 4 anos eu vi que realmente era isso que eu queria para a vida, né? Então, hoje em dia, o que me motiva é esse envolvimento com as crianças, é realmente sentir que a gente faz a diferença na vida delas, das famílias, compreender que a infância é realmente um marco, assim, né? A primeira etapa da educação básica. Então, é a base da constituição da personalidade da criança. Então, nós somos realmente essenciais na constituição disso, né? Do desenvolvimento infantil. Então, para além de professores, nós somos estudiosos da infância, nós somos pesquisadores, nós somos formadores de personalidade, nós somos descobridores com eles, então é um mundo dentro da educação infantil e realmente isso me move, assim, estar com eles nessa vivência diária é minha razão. O professor, ele é um estudioso constante, né? A gente não para, a gente está sempre em formação, então isso é essencial para a nossa profissão. A partir do momento que a gente entender que já sabe tudo, está errado. Eu sou mãe. Então, quando você é mãe, você quer um futuro melhor para o seu filho, né? E eu tive muitas educadoras boas do meu filho. Então, elas foram espelhos para que eu pudesse me tornar uma pedagoga, né? Eu sou formada em outra faculdade, de administração, e aí fiz pedagogia pelo fato que eu falava assim, dá para fazer algo diferente com essas crianças. E eu via como elas se dedicavam, aquelas crianças, né? Ajudavam-me a fazer, tirar fralda. Eu falei, olha só, dá para fazer também ser uma professora diferente. Então, o que eu gosto nas crianças? Eu gosto que elas sejam os meus professores. Eu aprendo com elas, né? É a pedagogia do professor observador, né? Nós somos o professor observador e a criança ali, ela é a verdadeira professora, porque ela me ensina todos os dias. Então, isso é uma troca de conhecimento muito grande, que uma faculdade não te traz. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, a professora bateu com a régua para me dizer para aprender a ler, né? E era totalmente diferente. Hoje em dia, jamais podemos fazer isso, né? Então, hoje é a conversa, hoje é o diálogo, né? Mostrar o porquê que ele tem que aprender a ler, por que aquele número é importante, por que uma conta de mais é importante. Por que é legal aprender a ler? Para quando o ônibus vier, você saber para onde você está indo. Para quando o ônibus vier, você saber onde vai descer, né? Então, tudo isso tem que saber o porquê. Tudo que vai ser ensinado tem que ter o porquê. E aí a criança aprende com mais desenvolvimento, né? Mais com empatia. A gente nunca para de aprender, de se aperfeiçoar.
Mesmo que às vezes a gente pense que já estudou muito, sempre há algo novo para aprender. É assim que evoluímos profissionalmente. E nesse sentido, vez por outra, a direção do NEIM José Rodrigues Villamil, lá da Tapera, reúne todo o corpo de profissionais da unidade para aprofundar algum tema voltado para a educação inclusiva. Nossa equipe chegou ao NEIM José Rodrigues Villamil em um dia atípico. Um dia sem crianças, mas cheio de aprendizado. Dia em que a reunião pedagógica abriu espaço para um projeto de educação inclusiva, uma demanda identificada logo que o NEIM foi inaugurado e que está mobilizando todo o corpo de profissionais do espaço. Nós iniciamos aqui a unidade, Villamil, em março. Recebemos os professores em abril e as famílias também começaram a chegar neste período, É uma unidade nova. Então, nós começamos a perceber com a chegada dessas famílias algumas demandas da educação especial, A questão de autismo, cadeirante, e o surdo e mudo, Então, de tempos em tempos, na época de reunião pedagógica, vocês trazem um assunto pertinente. Isso, exato. A gente vem explorando a questão da educação especial e da inclusiva, em toda a reunião pedagógica. Uma vez por mês a gente senta com os professores e a gente estuda, discute, revê algumas situações da nossa rotina. E hoje a gente está bem animado porque estamos com a professora de Libras, que ela já está em sala com as crianças e está trazendo uma alegria muito grande na turma. O que está acontecendo aqui hoje, então, é que todo o corpo da unidade, não só os professores de sala, mas eu estou vendo que tem também o pessoal de segurança, aí, todo mundo envolvido para aprender mais sobre linguagem de sinais. Nós estamos com todo o nosso quadro de profissionais, as meninas que trabalham terceirizadas na limpeza, na cozinha, estamos com as nossas assessoras também da educação infantil. E a gente está hoje descobrindo essa língua de sinais que é maravilhoso, e vendo a importância de como a gente deve conhecer neste novo mundo que a gente está, de diferenças e de inclusão. Para as professoras da unidade, o encontro faz parte da formação continuada. Em outra oportunidade, o grupo já aprofundou conhecimentos sobre autismo. Tudo o que se aprende reflete em um serviço ainda mais especializado, porque por mais que o profissional se prepare, nem todos os professores têm essa bagagem. E às vezes a gente estuda tanto e vai perceber na prática, que falta mesmo buscar mais conhecimento, aprender e ir mais a fundo, em algumas questões. Vocês já tiveram também sobre autismo? Sim, na nossa formação passada foi, várias situações sobre o autismo e as questões da rotina que a gente precisa organizar na unidade para receber eles, E a gente vem descobrindo no dia a dia também. Tem mais algum tema que já está engatilhado aí para vocês discutirem? Então, tem algo assim que é muito interessante, que nós temos uma cadeirante que ela é muito animada e ela ama, assim como a turminha dela também, o boi de mamão. E estamos com um projeto de criar o boi de mamão inclusivo e a nossa linda cadeirante será o boi de mamão. Para a professora Shirley, a formação é extremamente útil e vai ajudar muito no atendimento aos pequenos. Esse ano nós tivemos uma grande surpresa, que foi o Rafael, que os pais dele são surdo e mudo e ele não, só que ele não consegue interagir com as outras crianças. E nós tínhamos uma dificuldade com ele, porque ele não tinha o hábito de escutar e nem de falar. Então foi difícil no início, agora está vindo a Michele para nos ajudar e está sendo uma experiência muito boa. Então está nos ajudando muito. O nosso projeto agora é não só com o Rafael, mas com toda a turma trabalhar em Libras. Tanto para ele aprender a falar em Libras, em voz, como as outras crianças. E a gente sai do NEIM José Rodrigues Villamil, lá da Tapera, e vai para o Rio Vermelho para conhecer a Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo. Quem nos apresenta a unidade é o diretor Carlos Alberto.
Apresento para vocês Antônio Pascoal Apóstolo, a escola municipal há 60 anos atrás, sem pavimentação, rua de areia. Hoje, Antônio Pascoal Apóstolo é essa escola aí, atrás. Uma escola de aproximadamente 650 alunos distribuídos de 1º ao 4º ano do ensino fundamental. São 12 salas de aula, né, período matutino e vespertino. Além dessas 12 salas de aula, nós temos laboratório de informática, né, onde então estamos inserindo a cultura maker nos estudantes. O laboratório de ciências, com várias atividades ligadas principalmente ao meio ambiente. A sala do apoio pedagógico, que era uma brincadoteca, mas em função da pandemia nós optamos por fazer um trabalho intensivo de resgate e ao reforço pedagógico dessas crianças, né? 2 quadras esportivas, né? É um bairro que mais cresce no norte da ilha, né? É um bairro carente de algumas questões e então, assim, claro, obviamente a escola é uma escola diferente do que era há 10, 15, imagina 60 anos atrás. Eu trabalho nessa unidade aqui, me efetivei aqui em 2011, eram em torno de 412 estudantes de 1º ao 5º ano. Hoje são 650 distribuídos em 1º ao 4º, sendo que antes de 2020, antes da pandemia, nós estávamos com esse mesmo número, 650 distribuídos em 1º ao 3º ano. Então, a escola que atende exclusivamente o 1º ciclo, é uma das maiores da rede municipal de ensino, talvez uma das maiores até do estado de Santa Catarina, em quantidade de estudantes concentrados em tão poucos anos. A Escola Antônio Apóstolo, ela, assim como outra escola do bairro, ela se dedica muito a recepcionar pessoas do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil. Então, o que era antes muito natural, hoje a gente trabalha mais no nível de resgate até histórico, né? Então, a cultura açoriana, trabalhar o resgate, a identidade da cultura açoriana, mas também trabalhar a cultura que vem de outros países, né? Porque são as crianças que estão aqui, né? E elas precisam ter também contato com outras realidades, né? O que era antes só mais concentrado de gaúcho, hoje você pode ver que tem muita gente de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Norte, Nordeste. Temos um estudante agora que a família chegou há 2 anos da Rússia. Durante a pandemia eles chegaram da Rússia. Então, assim, teve família que chegou da Itália. Então, é um público bastante diversificado de estudantes e famílias, é claro. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, dentro da educação infantil, tem desenvolvido uma proposta pedagógica inovadora. Nós aqui já falamos sobre o NEIM do futuro, ou seja, a creche do futuro. Uma unidade que tem como princípios trabalhar desde cedo a sustentabilidade, a tecnologia e a formação integral. Mas, para atingir esses objetivos, é preciso abrir espaço desde cedo para o contato com inglês, libras, música, artes visuais e tecnologia. A equipe do Educa Floripa conversou com a diretora de Educação Infantil da Secretaria de Educação, Débora Schultz, para entender como a creche, o NEIM do futuro, está sendo planejada. Na verdade, a rede pensou em como ampliar aquilo que já era vivenciado, possibilitado às crianças na educação infantil, como inovar na prática pedagógica da educação infantil. Em parceria com uma das unidades educativas da rede, o NEIM Doralice Maria Dias, que veio também mobilizando novas práticas, nós, esse ano, inauguramos o primeiro NEIM do Futuro, que tem 3 pilares para a organização do trabalho. Além daquilo que a gente já tem previsto enquanto currículo da rede, que é a brincadeira enquanto eixo, e os núcleos de ação pedagógicas, linguagens, relações sociais e culturais, relações com a natureza. A partir disso, a gente ampliou. O que mais que a gente vai possibilitar essas crianças, né? E aí a gente elegeu 3 pilares, que é o da sustentabilidade, o da tecnologia e de uma formação integral que potencializa as diferentes capacidades das crianças.
Nesse sentido, nós ampliamos também, para dar conta daquilo que a gente tinha proposto enquanto objetivo, o quadro de profissionais. Essa unidade conta com professor de inglês, de Libras, de música, artes visuais e de tecnologia. Então a proposta é que eles possam mobilizar, em conjunto do planejamento com os professores de sala, experiências diversificadas para as crianças, que mobilizem a tecnologia enquanto conhecimento, que mobilizem as diferentes linguagens da arte, que vai contribuir nas diferentes capacidades humanas, que mobilizem o inglês, né, o acesso a outra língua e a Libras. Então, a perspectiva é ampliar as possibilidades de experiência das crianças, diversificar e complexificar com a inserção de novos professores, materiais e também espaços diversificados na unidade. A experiência vivida esse ano de 2022 nos mostrou o quanto foi rico, né, de possibilidades para essas crianças, de desenvolvimento, de interação, de outras oportunidades de brincadeira, né? E aí, a partir disso, então, a gente optou por ampliar os NEMs do futuro. A gente vai ter 5 novas unidades agora, né? Nós lançamos essa semana, com uma representação nas diferentes regiões do município. O NEM José Rodrigues Villamil, na região sul, o NEM Morro do Horácio e o NEM Sérgio Granda na região central, o NEM Otília Cruz na região continental, o NEM Orlandina Cordeiro na região leste, e assim a gente tem a representação de todas as regiões, porque o Doralice já fica situado na região norte. Por exemplo, todas essas unidades já receberam um kit de instrumentos musicais para que o professor de música possa mobilizar essas habilidades com as crianças. Nós estamos no processo de aquisição de materiais de robótica para as crianças de educação infantil. Elas receberam materiais tecnológicos, notebook, data shows. Estamos no processo de aquisição também de telas interativas. E a ideia é estruturar espaços, hoje no NEM Doralice Maria Dias, eles chamam de estações makers, que sejam esses espaços estruturados para que os profissionais dessas áreas possam mobilizar com as crianças algumas experiências a partir desse conhecimento específico. A brincadeira como eixo continua constituindo o trabalho dessas unidades. Então, um exemplo concreto, por exemplo, de como o professor de tecnologia mobiliza isso com as crianças, é a partir de uma situação problema, né? Ele trouxe para as crianças um motor já bem tecnológico constituído. E foi perguntando para as crianças, o que vocês acham que é isso? Para que funciona? E provocá-las a construir um robô pintor. Então virou uma brincadeira, né? Assim, na verdade constituiu uma brincadeira a construção do robô e uma brincadeira usar o robô para pintar, né? Então a brincadeira continua sendo eixo de trabalho, mas que mobiliza outros conhecimentos, que amplia, diversifica e complexifica aquilo que as crianças já têm. Entre os temas pedagógicos de 2022, as habilidades socioemocionais estão ocupando lugar de destaque. Inclusive, estas habilidades estão entre as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O Educa Floripa foi até uma escola da rede municipal para conhecer um projeto inovador que trabalha com essa questão. Desenvolver competências como empatia, responsabilidade, disciplina e aprender a lidar melhor com as emoções. A gente veio até a Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes para conversar com a professora Adriana, que desenvolveu um projeto que trabalha com as emoções, um projeto que é realizado no contraturno escolar. A Jornada das Emoções foi desenvolvida pela professora Adriana, uma oficina cheia de atividades lúdicas que acontece uma vez por semana. Com muita descontração, ela explica para os pequenos como identificar, nomear e lidar com as emoções e sentimentos, e trabalha a socialização, o respeito, a autoestima e a autorresponsabilidade. Uma verdadeira aula de inteligência emocional. A criança ela precisa aprender, assim como ela precisa aprender a ler e escrever, ela precisa aprender sobre o seu emocional também, sobre as emoções. E aí você usa um arsenal de coisas para trabalhar com essas crianças. Sim, me explica um pouquinho. Sim, eu trabalho sempre com a ludicidade, brincadeiras, jogos, contação de histórias, né? Chegando aqui as crianças já trabalham os combinados da turma, né? Que são esses aqui. Isso. Uau. Aí aqui a criança que não sabe ler, eu ajudo, ela lê e eles
toda a aula eles relembram os combinados da turma. E esses combinados, eles servem também para a vida. Sim, ajudam a estimular comportamentos positivos. Isso, a autorresponsabilidade, o respeito, a amizade. Estou vendo aqui a caixa das emoções, essa é outra atividade. Isso, a caixa das emoções eu sempre tento colocar alguma coisa para trabalhar aquela emoção naquele dia. Aqui foi a tristeza que eu trabalhei. E aí? As crianças, cada um ganhava um potinho, estava aqui dentro, eu distribuía um potinho para cada um e todos abriam junto o potinho. Quando abria o potinho, e a partir dali eu trabalhava a tristeza. Que é fazer a criança perceber que ela sente. Sim. Que essa é uma emoção que faz parte, né, dela como ser humano. E saber lidar com essa tristeza a partir daí, é isso? Sim, porque as emoções estão no nosso dia a dia, né? Então a criança precisa entender que um dia ela vai estar triste, outra hora ela vai estar feliz e que essas emoções elas vêm e vão. Até pouco tempo atrás a gente não falava de educação socioemocional, né, Sim. Adriana? E esse é um assunto recente e se tornou recorrente de suma importância para o desenvolvimento. Tu percebe que dá para desenvolver essa habilidade nas crianças? Sim, ela está na BNCC, está presente na BNCC, agora muito consolidada. E é preciso sim, porque a aprendizagem da criança, às vezes, pode ser até que a criança não aprende devido ao emocional, alguma coisa interna que ela tem. E as emoções, ela tem muito a ver com o sono, com a irritabilidade, com a fome, que são as necessidades da criança. Pode ser que a criança tenha alguma necessidade que não está sendo suprida e acaba refletindo aqui na escola. E aí você também ajuda essa criança a identificar e verbalizar e lidar com o que ela está sentindo. Sim, Me conta dessas outras atividades. Uma coisa que as crianças gostam muito no momento que a gente vai para o lanche, quando a gente volta, sempre tem um momento de acalmar. Eu tenho um cantinho, eu monto cantinho com eles, o cantinho da calma. E eu sempre escolho alguma criança para acalmar todos eles. Põe uma musiquinha calma, todos sentam na roda e pega isso aqui e faz massagem na cabeça, com o olhinho fechado, para eles sentirem, né, que a calma está ali, que eles precisam se acalmar para partir para as próximas atividades, porque eles vêm muito agitados do recreio, né? E ali no cantinho da calma eu deixo isso aqui, que é o massageador. Quando a criança quer, que ela está muito irritada com alguma coisa, ela também pode ir ali pegar. Outra coisa que acalma bastante é o plastiquinho, que eles vão ali e ficam... E esses materiais, uma coisa que eu faço assim, todo o encontro, tudo que eu trabalho eu mando para casa, para os pais estarem também realizando em casa com as crianças. Eu dou a ideia deles montarem esse cantinho e lá eles colocam todos esses materiais esses recursos, né, que eu utilizo na sala, eles levam para casa também. Então já levaram a rotina, daí a rotina da casa, porque aqui é a rotina da escola. Eu monto com eles para eles levarem para casa a rotina da casa. O cantinho da calma também eles levam. Tem o pote da gratidão. O pote da gratidão. Todo encontro, no final da aula, as crianças falam por que elas foram gratas naquela semana e a gente escreve, a criança que não consegue eu ajudo, mas a maioria já está escrevendo. Eles escrevem por que eles foram gratos no papelzinho, né? Vamos tirar um só para a gente ver? Isso. Algum exemplo? Aqui eu ajudo quando eles não conseguem, escola. né? Daí a gente dobra e guarda. Daí lá no começo a gente montou. E no último encontro a gente tirou e eles leram tudo por que eles foram gratos naquele dia. Isso, o fantoche eu uso para contação de história. Ótimo. E aí você também envolve a questão das emoções. Isso, todo encontro tem uma contação de história referente àquela emoção, àquela habilidade socioemocional que eu vou trabalhar naquele dia. E eu sempre volto, né? É bom sempre voltar. A rotina a gente faz todos os dias.
A nossa recepção, para dar aquele quebra-gelo nas crianças, também faço todos os encontros, o combinado também. Então eu uso esses recursos todas as aulas. É um trabalho recente ainda, digamos assim, Isso. né? Aham. Mas você já consegue provavelmente perceber resultado nas crianças. Sim, bastante resultado. Os pais têm me dado feedback assim, bem legal. Eu tenho um grupo de pais no WhatsApp e os pais dizem que o que eles aprendem aqui fica aqui na escola, mas eles também levam para casa, explicam para os pais, explicam para os irmãos, usam esses recursos com os irmãos e estão conseguindo lidar um pouco com as emoções. Chegamos ao final do Educa Floripa. A gente fica por aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá!